Se a imagem do Yuri Alberto saindo de campo chorando já te deu um aperto no peito, segura porque o que pode acontecer nos próximos dias pode mudar completamente o planejamento do Corinthians na temporada. Antes de qualquer coisa, já deixa o like agora e se inscreve no canal, porque aqui você recebe informação quente, análise direta e sem enrolação, e fica até o final porque a última atualização sobre reforços pode surpreender. O Corinthians venceu o São Bernardo, classificou. Cumpriu o objetivo, mas a vitória veio com um custo emocional enorme. Yuri Alberto saiu lesionado, e não foi qualquer saída, foi chorando, sentindo, sabendo que algo não estava certo. Segundo as primeiras informações, o problema está na parte posterior da coxa esquerda, lesão muscular após uma arrancada. Esse tipo de lesão costuma afastar jogador por semanas. Dependendo do grau, pode ser mais sério. Dorival foi cauteloso, mas a preocupação ficou evidente. Ele sabe que perder o camisa 9 agora é perder profundidade, referência ofensiva e presença dentro da área. E vamos ser sinceros, Yuri vive momento importante, é peça central no sistema ofensivo. Mesmo quando não marca, ele movimenta, pressiona, abre espaço. Sem ele, o Corinthians precisa se reinventar. E isso acontece às vésperas do mata-mata. O problema não é só técnico, é estratégico. Você entra em fase decisiva sem seu principal atacante. E ao mesmo tempo já vinha lidando com desfalques no meio-campo. Isso reforça uma coisa que Dorival falou claramente: elenco precisa ser mais robusto, porque o calendário é cruel, jogo a cada 3 dias, explosão muscular, recuperação apertada, e o risco aumenta. Se confirmada uma lesão mais séria, o Corinthians terá que buscar solução interna ou acelerar movimento no mercado, e é aqui que o cenário começa a ficar interessante. Porque nos bastidores já se fala em movimentações para a próxima janela. Na parte 2 eu vou detalhar como a diretoria está reagindo internamente e por que o nome de um reforço internacional começou a circular com mais força. Agora presta atenção porque o que acontece nos bastidores é tão importante quanto o que aconteceu em campo. Internamente, a lesão do Yuri Alberto não foi tratada como um simples susto, foi vista como alerta vermelho. O Corinthians já vinha trabalhando com um elenco curto em algumas posições. Com a saída de Martinez, Bidon oscilando fisicamente e agora Yuri lesionado, a diretoria entende que precisa agir. Mas agir como? O clube não tem margem para sair pagando valores altos por transferência, então o caminho estudado é claro: empréstimo com opção ou obrigação de compra futura, modelo que dilui impacto financeiro e protege o caixa. E é nesse contexto que começou a circular o nome de Gabriel Veiga, meia espanhol de 23 anos que atualmente está no Porto, perfil jovem, experiência europeia, capacidade de acelerar jogo e infiltrar na área. Exatamente o tipo de jogador que o Corinthians acredita que pode elevar o nível técnico do meio-campo, porque o problema não é apenas substituir Yuri, é criar mais alternativas ofensivas. Se você perde seu centroavante principal, precisa gerar mais chances, precisa aumentar volume ofensivo. Precisa ter um meia que chegue, que pise na área, que chute de média distância, e Gabriel Veiga encaixa nesse perfil. Ainda não há proposta formal, mas o interesse existe, e a estratégia seria empréstimo inicial com compra obrigatória ao final do vínculo. Isso permitiria ao clube testar adaptação e diluir custo. Além disso, a diretoria avalia que o mercado europeu pode oferecer oportunidades interessantes no meio do ano, principalmente de jogadores que perderam espaço. A lesão do Yuri apenas acelerou essa discussão. Agora existe senso de urgência, porque mata não espera, e o Corinthians sabe que precisa competir em alto nível. Na próxima parte eu vou falar sobre a disputa por Bruno Rodrigues, como o Corinthians tentou atravessar a negociação e o que isso revela sobre o planejamento ofensivo do clube. Agora vamos entrar na parte que revela muito sobre o que o Corinthians realmente está planejando para o ataque. O nome de Bruno Rodrigues apareceu como uma oportunidade de mercado. Jogador conhecido do futebol brasileiro, com passagem marcante pelo Cruzeiro, onde fez 49 jogos, marcou 13 gols e distribuiu 7 assistências em 2023. Um atleta de mobilidade que atua pelos lados e também pode jogar mais centralizado. E quando as conversas entre Cruzeiro e Palmeiras estavam avançando, Corinthians e Internacional entraram na disputa de última hora. Isso mostra duas coisas importantes. Primeiro, o Corinthians está atento a oportunidades e
imediatas, principalmente jogadores que já conhecem o futebol brasileiro e não precisam de longo período de adaptação. Segundo, existe preocupação clara com o setor ofensivo. Internamente, a avaliação é simples. Quando o Memphis não está disponível e Yuri Alberto sofre lesão, o nível ofensivo cai. Vitinho tem qualidade, mas oscila demais na tomada de decisão. Guinegão ainda está em processo de afirmação, e depender apenas de jovens em jogos decisivos pode ser arriscado. Marcelo Paes demonstrou entusiasmo com Bruno Rodrigues justamente por isso. Ele é um jogador pronto, mas a negociação não avançou porque o fator emocional pesou. Bruno mantém forte identificação com o Cruzeiro e com Pedro Lourenço, e quando o atleta escolhe, muitas vezes não há o que fazer, mesmo com condições semelhantes na proposta, o desejo do jogador falou mais alto. Isso ensina algo importante sobre o mercado. Nem sempre é apenas dinheiro. Projeto, ambiente e identificação contam muito. Agora o Corinthians volta a olhar para outras alternativas. E aqui entra um ponto estratégico. A diretoria sabe que o meio do ano será decisivo, porque Breno Bidon pode se valorizar ainda mais. E André já recebeu proposta de 15 milhões de euros que foi recusada. 15 milhões de euros representam mais de 80 milhões de reais na cotação atual. E o clube disse não. Isso sinaliza que o Corinthians não pretende vender barato, mas também indica que propostas maiores virão. Se Bidon ou André forem negociados no meio do ano, o clube terá fôlego financeiro para investir pesado. E talvez seja nesse momento que uma contratação internacional como Gabriel Veiga ganhe força real. Tudo está conectado. Lesão do Yuri, tentativa por Bruno Rodrigues, interesse em meia europeu, recusa de proposta milionária por André. O Corinthians está tentando equilibrar presente e futuro ao mesmo tempo. Na próxima parte eu vou fechar o cenário completo. Vou falar sobre o impacto real da possível ausência de Yuri nas quartas de final e o que Dorival pode fazer taticamente para não perder competitividade. Agora vamos fechar o cenário com frieza e visão estratégica. A possível ausência de Yuri Alberto muda completamente o desenho ofensivo do Corinthians nas quartas do Paulistão. Porque não é apenas perder um centroavante, é perder profundidade, mobilidade e pressão na saída adversária. Yuri não é só finalizador, ele ataca espaço, abre corredor para o meia infiltrar, faz o zagueiro recuar 5 metros, e isso muda a dinâmica do jogo. Sem ele, Dorival tem 3 caminhos possíveis. Primeiro cenário: manter o esquema e apostar em Guinegão como referência. É a solução mais simples, mas também a mais arriscada. A bola pode voltar demais se ele não conseguir sustentar o jogo físico. Segundo cenário: adiantar André ou até usar um falso 9 com mobilidade, aproximando Garro e dando liberdade para os pontas atacarem o espaço. Aqui, o time ganha dinâmica, mas perde presença aérea. Terceiro cenário: reforçar o meio, jogar com 3 meias mais móveis e transformar o ataque em infiltração constante. Seria um Corinthians menos previsível, mais associativo. E sabe qual é o ponto mais delicado? O calendário. Jogo decisivo no Paulista e Brasileiro batendo na porta. Gramado sintético, sequência pesada, risco de novas lesões. Dorival precisa decidir o que prioriza: título estadual ou preservar força máxima para o início do Brasileiro. Enquanto isso, o mercado se movimenta. Se Bidon ou André forem vendidos no meio do ano, o clube pode ter caixa para fazer uma contratação de impacto, mas até lá é sobrevivência competitiva. O que anima a torcida é uma coisa muito clara: a base está respondendo. André cresce, Bidon já é realidade, Garro dá sinais de retomada. Existe um esqueleto competitivo. Agora a pergunta final para você, fiel: se Yuri ficar fora por semanas, você confia no elenco atual para segurar a pressão ou o Corinthians precisa acelerar uma contratação urgente para o ataque? Comenta aqui, porque o segundo semestre começa a ser desenhado agora.